O milagre no louvor, a libertação de Lucas. Lucas tinha apenas 19 anos quando os médicos deram o veredito final: cestinose, uma doença rara e degenerativa que afetava seus rins e outros órgãos. Os exames mostravam que seus rins já estavam comprometidos, e a perspectiva era de diálise constante até que um transplante, se possível, fosse realizado. A família, simples e trabalhadora, não tinha condições de arcar com os custos do tratamento prolongado. O desespero tomou conta do lar. Filho, não sei mais o que fazer, disse sua mãe, Dona Maria, segurando o relatório médico com mãos trêmulas. Os remédios são caros, e a cada mês fica pior. Lucas, que sempre fora um jovem alegre e cheio de sonhos, viu sua vida desmoronar diante dos olhos. As dores nas costas se intensificavam, a fraqueza o impedia de trabalhar, e a tristeza o consumia. Até que um dia, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro, ouviu um canto suave vindo de um pequeno salão modestamente decorado. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, cantando com fervor. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego inteiro. Curioso, Lucas parou e espiou pela porta entreaberta. Dentro, homens e mulheres vestidos com simplicidade e modéstia cantavam de pé, com os olhos fechados, como se cada palavra saísse do fundo da alma. Um homem mais velho, de postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Era o ancião da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Lucas já tinha ouvido falar, mas nunca havia entrado. Algo dentro dele o impulsionou a adentrar. Ninguém o olhou com estranheza, pelo contrário, um irmão se aproximou com um sorriso sincero e lhe ofereceu um inário. Seja bem-vindo, irmão. O Senhor te trouxe até aqui. Aquele gesto simples o tocou. Lucas ficou até o final do culto, ouvindo as orações fervorosas, os testemunhos dados de pé por pessoas que falavam de curas, de livramentos, de vidas transformadas. Quando o ancião anunciou a Santa Ceia, ele sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Irmãos, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele e deseja ser salvo, que se aproxime com fé, disse o ancião. Lucas não hesitou. Ajoelhou-se junto aos outros, recebeu o pão e o vinho, e orou como nunca havia orado antes. Senhor, se o Senhor existe, me ajude. Não sei mais o que fazer. Minha vida está nas tuas mãos. Nos dias seguintes, Lucas voltou à igreja. Os irmãos o receberam com carinho, sem julgamentos. Uma irmã, chamava-se Ana, orou com ele após o culto, colocando as mãos em sua cabeça e clamando a Deus com lágrimas. Pai, este jovem precisa de ti. Toca-o, Senhor. Liberta-o desta enfermidade em nome de Jesus. Lucas começou a frequentar as reuniões com assiduidade. Aprendeu os hinos de cor, participou das orações, e, aos poucos, sua fé foi crescendo. O ancião, percebendo sua dedicação, o chamou um dia. Lucas, você já pensou em ser batizado nas águas? É um passo de obediência e uma bênção para quem crê. Eu quero, ancião. Quero me entregar de vez a Deus, respondeu Lucas, com os olhos brilhando. O dia do batismo chegou. Era uma manhã de sol, e os irmãos se reuniram às margens de um rio limpo. Lucas, vestido com uma túnica branca, desceu às águas enquanto o ancião orava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Quando emergiu, Lucas sentiu algo diferente. Uma leveza no corpo, uma certeza no coração. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na semana seguinte, durante um culto de louvor, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, Lucas sentiu uma dor aguda nas costas, como se algo se movesse dentro dele. Assustado, ele se ajoelhou, e os irmãos ao seu redor começaram a orar em voz alta. De repente, uma onda de calor o invadiu, e as dores sumiram. Ele se levantou, tremendo, e exclamou: Irmãos, sinto que estou curado. O ancião, com sabedoria, não se precipitou. Vamos esperar e ver, filho. Deus opera no tempo certo. Mas nos dias que se seguiram, Lucas percebeu que sua energia havia voltado. As dores não retornaram. Ele foi ao médico, e os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os rins, antes comprometidos, estavam funcionando normalmente. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse um deles.
continue fazendo o que estiver fazendo. Lucas voltou à igreja com o laudo nas mãos e, de pé, deu seu testemunho diante de todos. Irmãos, Deus me curou. Não foi médico, não foi remédio. Foi a fé, foi a oração, foi a mão de Deus sobre a minha vida. A congregação lorou de alegria. O ancião, com os olhos úmidos, agradeceu a Deus. Aquele que é fiel não desampara os seus. Lucas, você é uma prova viva do poder de Deus. Hoje, Lucas serve na igreja com zelo. Ele ajuda os novos visitantes, canta nos corais e, acima de tudo, testemunha do milagre que mudou sua vida. Sua família, que também se converteu, agradece a Deus todos os dias pela misericórdia recebida. A lição que Lucas aprendeu e que compartilha com todos é esta: Deus não olha para nossa situação, mas para o nosso coração. Quando nos entregamos a Ele de verdade, com humildade e fé, Ele age além do que podemos imaginar. A congregação cristã no Brasil me ensinou que a simplicidade e a obediência à palavra de Deus são o caminho para vermos os milagres do Senhor em nossa vida. Não precisamos de coisas grandiosas, apenas de um coração sincero e de uma igreja que ora com fé. Deus é fiel. E assim, entre hinos sem instrumentos, cultos simples e irmãos vestidos com modéstia, Lucas encontrou não apenas a cura para o corpo, mas a salvação para a alma. Porque na congregação cristã no Brasil, Deus continua operando maravilhas entre os que o buscam de todo o coração. A vida de Lucas mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um homem amargurado, cheio de dores e desespero, agora se tornará um testemunho vivo do poder de Deus. Ele não perdeu tempo. Começou a frequentar todos os cultos, não só aos domingos, mas também as reuniões de oração durante a semana. Sua esposa, Maria, que sempre o acompanhará com paciência, agora via o marido com olhos brilhantes de gratidão. Os filhos, que antes sofriam ao ver o pai fraco e irritado, agora o abraçavam com alegria, ouvindo suas histórias de fé. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Um dia, durante um culto, o pastor anunciou que haveria uma campanha de evangelização no bairro. Lucas sentiu o coração apertar. Ele, que mal conseguia falar em público antes, agora sentia um fogo dentro de si. Se Deus me curou, preciso contar para os outros, pensou. Com as mãos trêmulas, levantou-se e disse ao pastor: Eu quero participar. Quero levar a mensagem de Jesus para quem está sofrendo como eu estava. O pastor sorriu, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você vai ver o que Ele vai fazer através de você. E assim, Lucas começou a visitar casas, hospitais e até praças, compartilhando seu testemunho. Muitas pessoas olhavam com desconfiança no início, mas quando ele mostrava as cicatrizes das cirurgias e contava como fora curado sem remédios nem médicos, os corações se abriam. Uma senhora, Dona Ana, chorou ao ouvir sua história. Ela sofria de uma doença nos ossos há anos e já não tinha esperança. Se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também, ela disse, segurando suas mãos. Lucas orou por ela ali mesmo, na sala de sua casa simples. Não havia música, nem multidão, apenas 2 pessoas e uma fé sincera. Uma semana depois, Dona Ana apareceu na igreja, andando sem a bengala que usava há anos. Glória a Deus! Ela gritou, levantando os braços. Eu também fui curada. Os milagres começaram a se multiplicar. Um jovem viciado em drogas, que ouvirá o testemunho de Lucas em uma praça, procurou a igreja e encontrou libertação. Uma mãe desesperada, cujo filho estava em coma, recebeu a notícia de que ele acordara depois que os irmãos oraram. Cada vitória fortalecia a fé de Lucas e daquela pequena, mas poderosa congregação. Um dia, durante um culto de ação de graças, Lucas olhou para trás e viu o templo lotado. Muitas daquelas pessoas estavam ali por causa do seu testemunho. Ele se ajoelhou, e as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Lembrou-se do dia em que entrou naquela igreja arrastando os pés, cheio de dúvidas, e agora via vidas sendo transformadas ao seu redor. Senhor, sussurrou, o Senhor não só me curou, mas me deu um propósito. Agora eu entendo, o milagre não foi só para mim, foi para que outros também crescem. E assim, entre orações simples, hinos cantados com o coração e a palavra de Deus pregada com amor, Lucas descobriu que a maior bênção não era a cura do corpo, mas a oportunidade de levar esperança aos que ainda sofriam.
Porque na congregação cristã no Brasil, quando um coração se rende a Deus, ele não só transforma uma vida, ele usa essa vida para transformar muitas outras. E a história de Lucas é apenas mais uma prova de que, onde há fé, Deus age. Sempre. A notícia da cura de Lucas se espalhou rápido pela cidade. Primeiro foram os irmãos da igreja, que o viram entrar com muletas e agora o viam correndo para abraçar os visitantes na porta. Depois, os vizinhos, que antes o evitavam por pena, agora paravam na calçada só para ouvir seu testemunho. Mas o que mais emocionava eram os olhares dos desconhecidos que chegavam à igreja arrastando suas próprias dores, como se dissessem: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Um domingo à tarde, depois do culto, uma mulher chamada Marisa se aproximou de Lucas com os olhos cheios d'água. Segurava uma foto amarelada de um menino sorrindo. Meu filho tem a mesma doença que o senhor tinha, disse ela, com a voz trêmula. Os médicos falam que não tem jeito, que ele vai ficar na cadeira de rodas para sempre. Mas eu não acredito nisso. O senhor foi curado aqui, não foi? Lucas sentiu o coração apertar. Lembrou-se das noites em que chorava sozinho, achando que nunca mais andaria. Mas também lembrou da mão que o levantou quando ele já não tinha forças. Venha comigo, disse ele, colocando a mão no ombro dela com firmeza. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por mim, pode fazer por seu filho. Levou Marisa até o altar, onde pastores e obreiros já estavam orando por outras pessoas. O menino, Pedro, estava lá, sentado na cadeira de rodas, com um sorriso tímido. Lucas se ajoelhou na frente dele, olhou nos seus olhos e falou com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar real pode ter. Pedro, hoje você vai andar. Não por causa de mim, não por causa dos médicos, mas porque Jesus já pagou o preço pela sua cura na cruz. Você só precisa acreditar. O templo ficou em silêncio. Até as crianças pararam de brincar. Todos os olhares estavam voltados para aquele momento sagrado. Os pastores impuseram as mãos sobre o menino, e a oração subiu como incenso, simples, mas cheia de fé. De repente, Pedro mexeu os dedos dos pés. Depois, os tornozelos. Um tremor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o estivesse despertando. Lucas segurou suas mãos e, com voz firme, falou: Levante, em nome de Jesus. O menino hesitou, mas então, com o esforço que parecia vir de dentro da alma, empurrou os braços contra a cadeira e se pôs de pé. Primeiro foi um passo trêmulo. Depois, outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo, sim, correndo, pelos braços da mãe, que caía de joelhos, chorando sem parar. Meu Deus! Meu Deus! Era tudo o que ela conseguia dizer, enquanto abraçava o filho como se nunca mais fosse soltá-lo. O templo explodiu em glórias. Gente chorando, gente rindo, gente levantando as mãos para o céu. Até quem tinha entrado ali por curiosidade agora sabia, aquilo não era religião. Aquilo era Deus agindo. Nos dias que seguiram, a história de Pedro se juntou à de Lucas, e os dois passaram a visitar hospitais e casas de pessoas doentes, levando não só a palavra, mas a prova viva de que Deus ainda faz milagres. Muitas vezes, eles nem precisavam falar muito. Bastava Pedro dar alguns passos ou Lucas se ajoelhar para orar para que as pessoas entendessem: a fé não é teoria. É realidade. E assim, o que começou como a dor de um homem se tornou a esperança de muitos. Porque na congregação cristã no Brasil, quando um coração se abre para Deus, ele não só muda uma vida, ele usa essa vida para mudar uma cidade, um estado, uma nação. E as histórias de Lucas e Pedro são só o começo. Porque onde há fé, Deus age. Sempre. E ele está só esperando mais corações dispostos a acreditar. Em uma tarde quente de sábado, enquanto Pedro e Lucas caminhavam pelas ruas do bairro, eles ouviram um grito desesperado vindo de uma casa simples, de parede descascada. Era a voz de uma mulher chamando por ajuda. Sem hesitar, os dois correram até a porta, onde encontraram Dona Maria, uma senhora de mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas, segurando um bilhete amassado. Meu filho, meu menino, ela gaguejava, mostrando o papel, ele deixou isso aqui antes de sair. Diz que não aguenta mais, que vai acabar com tudo. Pedro sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor. Lembrou-se das noites em que pensou em desistir, quando as pernas não respondiam e o mundo parecia escuro.
Mas agora, com suas próprias pernas firmes e a fé renovada, ele sabia que Deus não os havia trazido até ali por acaso. Dona Maria, a senhora acredita em milagres? Perguntou Lucas, colocando a mão no ombro dela. A mulher olhou para os dois, confusa, como se não entendesse por que eles perguntavam isso naquele momento. Mas havia algo no olhar deles, uma paz que ela não via há muito tempo, que a fez balançar a cabeça, mesmo sem certeza. Eu não sei mais em que acreditar. Pedro não perdeu tempo. Pegou o bilhete das mãos dela e, com voz firme, disse: A senhora vai ver o poder de Deus hoje. Vamos achar seu filho. Eles saíram correndo, seguindo uma intuição que só poderia vir do Espírito Santo. Não demorou muito para avistarem um jovem sentado à beira de um viaduto, cabeça baixa, as mãos tremendo. Era Tiago, o filho de Dona Maria. Ele olhou para eles com olhos vazios, como se já tivesse se despedido da vida. Tiago, Deus tem um plano para você, disse Lucas, aproximando-se devagar. Ele me deu uma segunda chance quando eu não merecia. E olha só o que ele fez. Ele apontou para Pedro, que, sem dizer nada, deu 3 passos firmes à frente, como um testemunho vivo. Tiago olhou para Pedro, depois para Lucas, e finalmente para as próprias mãos. Algo dentro dele começou a tremer, não de medo, mas de uma esperança que ele achava ter perdido. Eu não consigo mais, ele murmurou, a voz quebrada. Você não precisa conseguir sozinho, respondeu Pedro, estendendo a mão. Deus está aqui. E ele é maior que qualquer dor. Naquele momento, como se o céu tivesse aberto, uma paz invadiu o coração de Tiago. Ele não sabia explicar, mas sentiu algo quebrar dentro dele, como se correntas tivessem sido arrancadas. E então, sem entender direito como, ele se viu chorando nos braços daqueles 2 homens que, até pouco tempo atrás, também estavam quebrados. Quando voltaram para a casa de Dona Maria, não foi só um filho que voltou para os braços da mãe. Foi uma família inteira que se ajoelhou no chão de cimento, agradecendo a Deus por mais uma vida salva. E naquela noite, na congregação cristã no Brasil, Tiago estava lá, de pé, com as mãos levantadas, enquanto o pastor orava por ele. Não havia mais desespero em seus olhos. Havia luz. Porque assim é a obra de Deus, ele não só restaura, como multiplica. Cada vida tocada se torna um farol. Pedro, que já não andava, agora corria atrás de almas. Lucas, que estava preso às drogas, agora libertava outros. E Tiago, que quase desistiu, agora testificava: Deus me achou quando eu não queria ser encontrado. E a cidade começou a notar. As pessoas falavam nos mercados, nas filas de ônibus, nos grupos de Zap: Você viu o que está acontecendo na Universal? Lá, Deus não é só palavra. É poder. Porque quando a fé encontra um Deus que age, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. E isso não é história. É realidade. Uma realidade que continua acontecendo, todos os dias, para quem crê. Era uma tarde de quarta-feira, daquele jeito quente que só o interior do Brasil tem, quando Dona Maria chegou arrastando os pés na porta da Universal. Ela vinha de longe, de uma cidadezinha onde o médico tinha dito que não havia mais o que fazer. O câncer no útero já estava avançado, e as dores eram tão fortes que ela mal conseguia sentar. Os remédios não adiantavam mais, e o desânimo tinha tomado conta até dos filhos, que já começavam a se preparar para o pior. Mas naquela manhã, enquanto lavava a louça com lágrimas nos olhos, a vizinha, Dona Jussara, bateu na porta com um convite: Maria, hoje tem uma corrente de libertação na Universal. Eu já vi gente sarar lá. Vamos? Ela quase recusou. O que uma igreja poderia fazer que os médicos não conseguiram? Mas algo dentro dela, uma faísca de esperança que ainda teimava em não apagar, fez com que aceitasse. Quando entrou, o que mais chamou sua atenção não foram as paredes ou os bancos, mas os rostos. Gente como ela, com olheiras de noites mal dormidas, mas com um brilho nos olhos que ela não via há tempos. E então, o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas. Não era sermão bonito, era palavra viva, como se Deus estivesse ali, no meio deles, esperando só um sim. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, Dona Maria hesitou. Mas suas mãos, trêmulas, se ergueram sozinhas. E então, algo aconteceu. Não foi um trovão, não foi um clarão.
Foi uma paz tão profunda que ela sentiu o corpo leve, como se uma carga de anos tivesse sido tirada das suas costas. As dores, que antes a faziam gemer a cada movimento, simplesmente sumiram. Ela se levantou, andou até o altar, e quando se ajoelhou, as lágrimas que caíram não eram mais de dor, mas de gratidão. No domingo seguinte, ela voltou. Dessa vez, não sozinha. Trouxe a filha, que sofria de depressão há anos, e o genro, que estava desempregado e afundado em dívidas. E lá, entre louvores e orações, eles também encontraram a resposta que tanto procuravam. A filha começou a sorrir de novo. O genro recebeu uma ligação na segunda-feira com uma proposta de trabalho. A notícia se espalhou. Primeiro entre os parentes, depois pelos vizinhos, até que o próprio médico que a havia desenganado, ao vê-la em uma consulta de rotina semanas depois, ficou boquiaberto. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação médica, ele disse, coçando a cabeça. Dona Maria só sorriu e respondeu, não, doutor. Mas tem explicação de Deus. E assim, como Pedro, como Lucas, como Tiago, Dona Maria se tornou mais uma prova de que onde a medicina diz a não, Deus diz a sim. O que começou como um último suspiro de esperança se tornou um testemunho que ecoou pela cidade. Porque na Universal, não é só sobre crer. É sobre ver. É sobre viver o impossível se tornando real. E a cada dia, mais pessoas chegam. Uns mancam, outros choram, muitos chegam com o coração partido. Mas saem diferentes. Porque ali, no altar, não há caso perdido. Há só um Deus que ainda faz milagres. E ele não escolhe dia, não escolhe hora. Basta que alguém acredite. Basta que alguém dê o primeiro passo. Porque a fé não é só para os fortes. É para os cansados. Para os que já tentaram de tudo e não encontraram saída. É para quem ainda tem uma centelha de esperança, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. E quando essa fé encontra o poder de Deus, aí sim, a vida muda. Não amanhã. Não daqui a um mês. Mas agora. Hoje. Neste exato momento. E a história continua. Porque Deus não parou de agir. E a Universal continua de portas abertas, esperando por você. O milagre se completa quando você menos espera. Era uma tarde como outra qualquer quando ele entrou arrastando não só o corpo frágil, mas uma vida de derrotas. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, uma sentença que ecoava como um adeus. Mas ali, entre lágrimas e mãos estendidas, algo mudou. Não foi um raio, nem um trovão. Foi um suspiro de Deus sobre sua dor. Primeiro, um formigamento nos dedos que há anos não respondiam. Depois, um tremor nos joelhos, como se a vida voltasse a circular. E então ele se levantou. Não aos poucos. Não com ajuda. De uma vez. O altar tremeu com os gritos de alegria, e os que testemunharam souberam, aquilo não era coincidência. Era Deus escrevendo seu nome na história de alguém que já havia sido dado como perdido. Mas o maior milagre não foi apenas o corpo sarado. Foi o coração que, pela primeira vez, entendeu: Deus não precisa de perfeição para agir, ele precisa de rendição. Aqueles que saíram dali não levaram só a cura física, mas uma verdade que nenhum médico poderia prescrever: a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de dar um passo mesmo quando tudo diz que é impossível. E a lição ficou gravada nas paredes daquele lugar, como um eco para quem ainda duvida: Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Não importa quão escuro seja o seu agora, quão pesada seja a sua cruz, ou quão silencioso pareça o céu. Basta um sim. Basta uma lágrima sincera. Basta você chegar. Porque a Universal não é só um endereço, é um convite. E Deus não está esperando você se arrumar para recebê-lo. Ele está esperando você chegar. Hoje. Como você está? Com suas feridas, suas dúvidas, seus anãos em que doíram. Porque ali, entre os que choram e os que celebram, há um lugar reservado para você. E o milagre já começou. Você só precisa entrar.